Hoje é 7 de março de 2022. Os visualizadores deste site devem estar surpresos porque o Leite Fernandes hoje está paramentado. Paletó, gravata e beca. Esta antiga vestimenta que o Leite Fernandes utiliza hoje com muito pouca frequência. Na verdade, hoje em dia, com este ambiente pandêmico, nós andamos mais à vontade. Mas o escriba tinha uma audiência hoje lá longe, no norte do país, e combinara com Roberto Delmanto e alguns outros criminalistas da velha guarda que as audiências, mesmo aquelas online, seriam por nós realizadas devidamente becados. E o Leite Fernandes cumpriu e cumpre o compromisso porque o Poder Judiciário merece tal reverência, longínquamente ou na proximidade física. É isto que o defensor ou advogado deve fazer em nobilitação da advocacia e do relacionamento nobre que deve existir entre os advogados e juízes de primeiro ou de último grau. Assim se procede. O Paulo Sérgio esperou até agora há pouco, 15 para meio-dia, para ter conhecimento da audiência, porque é preciso que se remeta um link. Deve haver um link autorizador da entrada do advogado nos autos. Até 11 horas e 20 minutos não havia sido remetido o tal propiciador de aproximação. Então o Leite Fernandes esperou até agora, becato, já estava com as vestes talares, continua com as mesmas para terminar esta agora conversa com aqueles que o veem e com o ouvem, para saberem todos que esta é a toga que honorabiliza o relacionamento entre a advocacia e o Poder Judiciário. Seja, portanto, hoje, dia 7 de março de 2022, a demonstração certa, segura, honrada, de que o compromisso entre os antigos advogados criminais do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil, há de ser cumprido à risca. Todas as vezes em que nós nos aproximarmos do Poder Judiciário, longínquamente embora, para relacionamento com os magistrados, estaremos devidamente becados. Dentro desse aspecto, ultimada esta comunicação primeira, o Leite Fernandes deve dizer aos seus apreciadores e realmente tem alguma coisa de bruxo, porque na sexta-feira passada, uma crônica feita verbalmente, o Leite Fernandes comentou alguma coisa sobre Machado de Assis, que escrevera, entre outras particularidades, algo com o título de O Alienista. Machado de Assis é muito pouco examinado hoje, mesmo pelos intelectuais que nobilitam a nossa escrivania em várias partes da intelectualidade brasileira. Mas Leandro Carnal, no dia seguinte, ou seja, no domingo, 2 dias depois,
Falou também Machado de Assis na sua crônica, que é muito honrada, muito boa, muito apreciada, inclusive por este cronista. Enquanto no título A Política das Aranhas, Leandro Carnal tece comentários sobre o nosso Machado de Assis. 2 dias após um comentário seco que o Leite Fernandes fez também sobre uma manifestação intelectual de Machado de Assis ao tempo. Mas não ficou nisso não, porque anteontem, Leite Fernandes estava lendo O Sonho do Celta, de Mário Vargas Llosa, contemporâneo de Garcia Marques e de outros grandes escreventes da intelectualidade mundial. Prêmio Nobel de Literatura 2010. O Sonho do Celta, Mário Vargas Llosa. Leite Fernandes fala Llosa, como fala também Prêmio Nobel. O vernáculo é posto nesse livro de Vargas Llosa, observando o vernáculo português, lusitano. Opção dele. Parece que optaram alguns dos nossos intelectuais contemporâneos em que a língua pátria é aquela que há de ser usada nos eventuais conflitos entre o vernáculo brasileiro e o vernáculo lusitano, que o Paulo Sérgio também aprecia muito. O que significa hoje, ou não, hoje não, ontem. Ontem foi domingo? Ontem foi domingo. Mário Vargas Llosa escreve também uma crônica de página inteira no jornal O Estadão. A batalha perdida, dando uma esculhambação em Putin. A batalha perdida, diz ele. Putin errou ao invadir a Ucrânia, que vem sendo cada vez mais empurrada para a Europa. E larga uma caçambada de gente grande no Putin. Outra coincidência, porque o cronista falara em Mário Vargas Llosa na sexta-feira. Então, o cronista leu Mário Vargas Llosa na noite de sexta, sai uma crônica de página inteira de Mário Vargas Llosa no domingo. O cronista falou em Machado de Assis no sábado e no domingo. Leandro Carnal escreve uma crônica muito boa, por sinal, sobre a política das aranhas, falando nesse nosso patriarca do vernáculo nacional. Tem-se a impressão até de que este cronista tem um espião na redação do Estado de São Paulo a saber o que está sendo preparado para 2 dias depois, porque a referência a Mário Vargas Llosa é uma coincidência muito grande, e a referência também de Leandro Carnal a Machado de Assis também é alguma coincidência ou coincidamento, como dizem outros, também que muito homenageia o raciocínio do Leite Fernandes. Leite Fernandes às vezes antecipa o que vai acontecer. Já afirmou, já disse
ironicamente, como Paulo Mendes Campos, que vem relacionado também no Estadão de ontem, domingo, creio, Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, às vezes, ironicamente, diz que vai pegar uma bateia e vai jogar os búzios, ou búzios, como alguns querem, lá no viaduto do Chá, a interpretar o que há de acontecer ao país 2, 3 dias depois. Mas dentro desse predicamento, que é, na verdade, uma coincidência, porque há um subconsciente vertejando ou verdejando por aí, e é comum que o dono de um pedaço da cultura e das mensagens que o cérebro traz se aproxime de uma mensagem que vem pairando nas nuvens da consciência ou do culturalismo nacional e até internacional. Para não ser muito comprido, é evidente que o Leite Fernandes não vai deixar de graça o que Putin vem fazendo, porque se um civil é morto neste terrível embolamento sanguinolento que está a haver lá nesse nosso país, que está sendo submetido a essa articulação de homicídios praticada pela Rússia, se um civil é preso lá nesse país, o assassino é Putin. Se uma criança morre lá numa calçada suja dessa pátria destruída pela Rússia, o assassino é Putin. Se um velho arrebentado tem um acidente circulatório e morre com o coração parando num incidente terrível desses que estão acontecendo nesse país, nessa nação tão sofrida, o homicida, pluri-homicida, é Putin. Porque foi ele que determinou isso. Foi ele que determinou a invasão. E se não sonha com os civis mortos, deveria sonhar. Se não tem pesadelos com as criancinhas sangrando no meio das ruas, deveria tê-los. Mas, pelo comportamento que ele vem tendo, não deve ter esse tipo de sonorização das angústias e das culpas pela irresponsabilidade com que nós estamos a nos comportar nessa e noutras ocasiões em que os ditadores tomam conta dos gentios e dos habitantes das nações postas sob o jugo dos fuzis e dos canhões dos dominadores. Esse tipo de homicida não tem culpas, não. Não sofre pelo que faz. Não sofre pelo que vê. E não sonha com o que aconteceu. O escriba Paulo Sérgio já deu uma sorte qualquer de interpretação da personalidade desse homem. E o que está acontecendo à Rússia vertente também não surpreende, porque já havia sido previsto que dentro da Rússia haveria um surto de resistência ao comportamento dessa criatura. O destino dos tiranos parece ser sempre este, o da demolição,
o do apenamento, o do castigo, porque o povaréu, o cidadão, o adolescente, o jovem, o amadurecente, o velho e o morrente também, a partir de um certo momento, começam todos a punir internamente, dentro do próprio país, dentro da própria nação, começam a punir aquele ou aqueles que lhes tiram a liberdade e que mata as suas crianças. Foi hoje, no começo da manhã, ou foi no domingo que já passou, que o Paulo Sérgio Leite Fernandes deu uma perpassada na edição de segunda-feira do Estadão e viu alguns soldados que está debruçados sobre os corpos de civis mortos pelas balas ou explosões disparadas pelos invasores. Não se sabe se os soldados russos, enquanto disparam, sabem que estão a matar gente inocente. O Leite Fernandes não raciocina sobre o que acontece a um daqueles soldados e militares aos quais se deu uma roupa toda fissurada de sangue. Não se sabe o que acontece a eles quando disparam os seus fuzis, as suas metralhadoras, sobre os civis que andam pelas ruas de Kiev. É a única cidade, creio o escriba, que falta a ser conquistada. Mas, se quando não souber o que está a fazer, quem sabe tem o raciocínio também impregnado e tem o corpo emasculado pelo convencimento de que o ditador que os mandou matar também não se importa em que uma criança seja ensanguentadamente privada da sua vida. O Leite Fernandes conseguiu gravar o hino nacional daquele país, que é pequeno sim, é pequeno porque não consegue resistir o suficiente, mas tem um território grande, e conseguiu gravar o Leite Fernandes o hino nacional cantado pelas criancinhas. São lindas na inocência de cada um e de cada uma. E o Leite Fernandes encerra esta crônica tentando adivinhar o que se passa na cabeça desse homem, que não se importa, não tem a mínima culpa pelos disparos feitos contra os corpos dos meninos e das meninas daquela nação que ele quer para si, porque ele entende que a Rússia é ele. A Rússia não é Putin, não. A Rússia é também um pedaço de chão em que as famílias estão a ficar horrorizadas com o que está a acontecer lá fora. Um outro soldado russo deve ter morrido, mas quem morre está a usar o fardamento da militarização da sua pátria. Quem morre como remetido por Putin. Mas nesse território a ser conquistado estão morrendo criancinhas, homens, adolescentes,
mulheres, velhos e aqueles que estão a entregar já a alma aos deuses ou deusas que regem os destinos do nosso mundo. Isso tudo, Putin, há de cair sobre você. Você, de repente, envelhece com esse tipo de determinação que praticou lá atrás e deve colocar e balancear o que fez, o que está a fazer e o que quer continuar a fazer, Putin, com o mundo todo a censurá-lo. Quando o mundo inteiro nos censura, alguma coisa está errada, ou com o mundo, o que é mais difícil, ou conosco, o que nos leva à determinação no sentido de repensar o que nós, por hipótese, tenhamos feito de castigável na nossa existência. Dito isto, o Leite Fernandes vai tirar esta toga, quis mantê-la, quem sabe, porque estava a dizer alguma coisa muito séria, a exigir e reivindicar, quem sabe, que os 2 milhões de advogados que este país tem também se manifestem nesse sentido, porque a advocacia está muito quieta. A nossa ordem dos advogados está parada, está grandiloquentemente examinando o que vem acontecendo lá fora, com o silêncio do nosso presidente Bolsonaro, que fez lá uma tímida referência ao que vem acontecendo e só. Foi andar de motocicleta pelas ruas a honorificar, quiçá, o que vem sucedendo lá fora, aqueles muitos que estão morrendo nessa nação que está sendo destruída, pragmaticamente destruída, pelo imperador do impossível, que é o ditador da Rússia, que não tem nada com isso, diga-se de passagem. Os russos não têm grande coisa a ver com isso. Putin tem, e merece castigo pelo que vem fazendo aquele povo sofrido, aquelas mulheres, aquelas crianças. Dito isto, vamos retirar a nossa beca, deixá-la para uma outra oportunidade em que haja uma outra audiência a fazer em homenagem ao nosso Poder Judiciário. E lá vá.